agradeço muito o convite, assim, fico super feliz de estar presente, a Carla e toda a organização, parabenizar, né, o evento, o Dr. Jair também, obrigada. E eu vou dar um pouco de trabalho para a câmera, que eu não gosto muito de aparecer, mas tudo bem. Na verdade, eu vou estar aqui um pouquinho embaixo, mas eu já vou subir, que acho que é melhor, né, para estar em cima, tá tranquilo? Então tá bom. Antes de começar a aula, eu queria saber um pouco de vocês também. Então, assim, eu queria saber um pouco do público em relação a quem são fisioterapeutas. Se puder, por favor, levantem as mãos. Fisioterapeutas que trabalham na área de respiratória. Fisioterapeuta motora. Hidro, na aquática. Terapeutas ocupacionais. Nutricionistas, fono, psicólogas, pedagogos, pais, mães, pacientes e médicos da área médica, neurologistas, pediatras, cardiologistas, tá ok, então. Tudo bem. Não, mais para conhecer vocês mesmo, eu sou da área de fisioterapia respiratória, minha formação é como especialista, acho que eu vou até subir para ficar mais fácil, né? Tá meio ruim a imagem, né? Então, assim, me apresentando um pouco e entendendo um pouco quem é a Adriane, eu sou fisioterapeuta, sou formada em respiratória, já trabalho há muitos anos em terapia respiratória e trabalho muito em parceria com o pneumologista, o Dr. Gustavo é um deles também. E desde a minha formação da respiratória, no meio do caminho, surgiu a parte da neuromuscular. E aí eu comecei a trabalhar com os neuromusculares, já faz um bom tempo aí que eu trabalho com respiratória em neuromuscular, junto com a doutora Bernadette. E eu vou falar um pouquinho da fisioterapia respiratória nesses pacientes. Vocês vão ver que algumas coisas são bem assim, interpostas em relação à apresentação do Dr. Gustavo, porque a gente trabalha muito em parceria com o pneumologista, né? E aí a fisioterapia respiratória trabalha tanto a nível ambulatorial quanto em casa, no dia a dia, atendendo os pacientes em home, né? Começando então um pouquinho, a fisioterapia respiratória, ela é dependente muito de uma equipe multiprofissional, né? Então, assim, reforçando um pouco essa interação que é necessária, é onde tem o paciente, que eu acho que aqui eu deveria colocar também a família, né, como da doutora Bernadette, que está mais completa, assim, mas, assim, o paciente, a família e toda a equipe multidisciplinar, então, fisioterapeuta respiratório, fisiomotora, TO, fisioaquática, assistente social, psicóloga, pedagoga, então, assim, essa interação da equipe multiprofissional, ela é muito importante para o fisioterapeuta respiratório, porque toda disfunção, tanto quanto disfunção motora, de cintura escapular, de marcha, quanto a terapia ocupacional onde trabalha membros superiores, também ela está muito ligada ao desempenho respiratório. Né? Nutrição também é importante, então tudo isso está muito interligado. Então eu reforço bastante a importância da equipe multidisciplinar. No caso aqui, como que surgiu então a abordagem da fisioterapia respiratória em neuromusculares? Foi em 2002, então até então tinha a história natural, né, da evolução da doença, e em 2002 surgiu então o advento da ventilação não invasiva, ela é bem recente, então com a entrada do uso da ventilação não invasiva e das técnicas de fisioterapia respiratórias próprias para doenças neuromusculares, para as distrofias no caso, é que se prolongou a vida deles, então houve um aumento de sobrevida nesses pacientes. Até então, os pacientes morriam de insuficiência respiratória, broncopneumonia, e depois desse advento do suporte ventilatório e de todas as técnicas de fisioterapia respiratória, é que se aumentou bem a sobrevida desses pacientes. Então, hoje, os pacientes, eles falecem de outras causas, no caso, as cardiopatias, eles estão vivendo mais e as cardiopatias estão evoluindo, mas a perda do paciente por falência respiratória hoje é uma coisa assim que deveria ser rara. Infelizmente, assim, a realidade ainda acontece, mas não é aceitável se perder paciente por insuficiência respiratória nessa fase.
A fisioterapia respiratória, então, ela entra como avaliação respiratória global, que eu vou explicar melhor, no qual as principais avaliações seria a prova de disfunção pulmonar, onde a gente faz a espirometria, ou pode ser por pletismografia também, e o principal parâmetro que a gente avalia é a capacidade vital forçada, que eu acho que o Dr. Gustavo já mencionou. Então, a gente trabalha em cima das capacidades vitais nas doenças restritivas pulmonares, e o trabalho da avaliação do pico de fluxo de tosse. Então, assim, normalmente numa avaliação respiratória a gente usa o peak flow, a gente faz nas neuromusculares uma medida de tosse, tá, que normalmente não é comum fazer, e a gente acompanha eles pela tosse, acompanha também a avaliação do distúrbio do sono e a hipoventilação pulmonar. E os períodos de agudização, no caso de uma infecção respiratória, aumento de secreção, aí a fisioterapia respiratória também entra nesse processo. As principais complicações respiratórias, então só reforçando um pouquinho, né, lembrando um pouco da aula do Dr. Gustavo. A fisioterapia, a função pulmonar respiratória desses pacientes com doenças neuromusculares, na verdade, o distúrbio é restritivo. Então, eles têm problemas de caixa torácica, de músculo respiratório. O parênquima pulmonar, normalmente, no caso dos Duchennes, caso descartem alterações parenquimais, como asma e bronquite, ele tem o parênquima pulmonar normal. O que ele não tem é a bomba que faz com que ocorra a ventilação adequada. Então, é só para guardar esse tópico, que é um diferencial entre as doenças obstrutivas e doenças restritivas neuromusculares. Então, as principais complicações por ter essa fraqueza muscular e por falta dessa bomba adequada, na distrofia, então, ocorre uma perda gradual da função muscular ao longo do tempo. Então, isso na parte respiratória, a perda da musculatura respiratória, no caso do Duchenne, ela é um pouco mais tardia, tá? Ela não acomete no começo da doença, ela vai mais para evolução da doença. Algumas especificidades, tá, em relação a Duchenne. Perda de alongamento e força muscular respiratória, diminuição da força de tosse. Então, como eles têm essa fraqueza muscular, consequentemente, a força de tosse é diminuída, eles têm uma diminuição da força de tosse, diminuição da ventilação, predisposição, então, por conta dessa fraqueza, a pneumonias e atelectasias, e que leva e também uma insuficiência ventilatória durante o sono. Então, como o Dr. Gustavo explicou, que durante o sono é que se exacerba mais a fraqueza muscular. Então, o paciente fica deitado, ele relaxa, então aí a fraqueza muscular ela é maior durante o sono. E isso acaba levando a alterações, distúrbios do sono, que consequentemente acabam levando a alterações de vida diária, da parte do dia, né? Então o paciente fica sonolento durante o dia, tem cefaleias matinais, tudo atrelado ao sintoma noturno, né? Para alterações do sono. E insuficiência que evolui, então, depois da insuficiência ventilatória noturna inicial, aí o paciente evolui com a doença e com a fraqueza muscular, que acaba aparecendo um pouco mais, e aí começa a exacerbar a insuficiência ventilatória durante o dia, que é o momento onde a gente aumenta mais o tempo de ventilação não invasiva até a ventilação 24 horas e dependente. Então, é mais ou menos nessa evolução. A prevenção, na verdade, o que a gente faz como trabalho de fisioterapia respiratória é a avaliação respiratória de rotina, que é uma avaliação respiratória geral, a história da doença, o exame físico, a prova de função pulmonar. Então, assim, tem muitos fisioterapeutas, ou mesmo assim, junto com o técnico de espirometria, a gente trabalha junto com a prova de função pulmonar, medidas de pico de fluxo de tosse, com o peak flow, medidas de força de musculatura respiratória, então a gente usa o manovacômetro para ver a força muscular, e avaliação do sono, como o Dr. Gustavo já mencionou antes na aula anterior, e possíveis sintomas de hipoventilação pulmonar noturna. Além da hipoventilação, pode ter pacientes que tenham também a apneia obstrutiva do sono também, associado.
As recomendações, então, são os cuidados multidisciplinares, como eu já tinha reforçado, as imunizações regulares, os cuidados respiratórios e visitas especializadas em fisioterapia respiratória 2 vezes por ano, após o início da cadeira de rodas e diminuição da capacidade vital para menor que 80% do predito, ou a partir dos 12 anos. Então, assim, o ideal é já acompanhar com a fisioterapia respiratória desde o início, se for possível. Mas, se não, o consenso fala de estar acompanhando 2 vezes por ano, após o início da cadeira de rodas, isso porque, com a perda da marcha, a capacidade vital dela cai. E aí, na posição da cadeira de rodas sentado, a capacidade vital cai. Então, é um momento onde a fisioterapia respiratória entra para avaliar se a capacidade vital está sendo mantida ou se houve uma piora grande para a gente tentar entrar com algumas terapias. No caso, a gente entra quando a capacidade vital forçada está mais ou menos menor que 80% do índice preditivo para a idade, que é comparado a diversos grupos dependendo da idade, ou a partir dos 12 anos. Então, normalmente eu recomendo crianças menores de 4 a 6 anos, a gente faz uma visita, no caso de Duchenne, tá? Não doenças neuromusculares em geral, mas Duchenne, de 4 a 6 anos, a gente avalia uma vez por ano, pelo consenso até da American Thoracic. Mas, por quê? Porque nessa idade também tem esse desenvolvimento, nessa idade é um momento onde tem o diagnóstico também, efetivamente, então, assim, a família, a criança, ela ainda está começando nesse processo, e a fisioterapia respiratória, ela só vai, assim, não piorar, mas, assim, não vai dar muitas informações adequadas ao momento. Então, assim, e também porque fazer uma espirometria com 4, 6 anos é muito difícil. Né? Então, assim, a gente não consegue fazer, algumas crianças a gente consegue fazer com 6 anos, mas, assim, não é o momento para entrar com a parte da RESP nessa idade. Então, a gente espera um pouquinho a evolução da doença e também toda a abordagem da família, do paciente e da equipe. Mas é recomendável passar pelo menos uma vez por uma avaliação. As visitas a cada 3 ou 6 meses, o acompanhamento contínuo para aqueles pacientes que necessitam de uma assistência de higiene brônquica. Então, pacientes que têm histórico de broncopneumonia, de internações, gripes, resfriados recorrentes, é até recomendável passar para a nossa avaliação junto com pneumologistas e a gente tentar ver se realmente tem alguma alteração de musculatura respiratória decorrente da doença ou não. Então, aí a gente acaba recomendando aumentar as visitas. E antes das cirurgias, então qualquer cirurgia, a fisioterapia respiratória também faz um pré-cirúrgico também, uma avaliação respiratória também antes das cirurgias. Tudo bem até aqui? Não sei se eu falo rápido. A avaliação da função respiratória de rotina, então, em que ela é composta novamente, repetindo, é a prova de função pulmonar, onde a gente faz a espirometria com essas crianças, né? Então, a espirometria pediátrica é um pouco mais difícil, mas a gente tem os recursos de incentivadores, sopra vela, derruba a casinha do porquinho, e a gente tenta mais ou menos estimar a capacidade vital, porque é lógico que a gente sabe que não é o esforço máximo que o paciente faz, né, principalmente pediátrico, mas a gente tem uma noção mais ou menos aonde que está a doença restritiva, se o paciente tem uma restrição leve, moderada ou grave. E outro parâmetro que a gente avalia na espirometria é a capacidade de insuflação máxima. Então, assim, essa capacidade é a capacidade que o pulmão tem de aumentar volumes pulmonares acima da CVF. Então, a gente faz essa CIM, que é a medida da capacidade de insuflação máxima, através da técnica de empilhamento de ar. Então, a gente pede para o paciente empilhar ar, pode ser pelo ambu, pode ser por glossofaringe, ou pode ser por equipamento, e a gente pede para ele fazer um sopro para a gente avaliar quanto que ele ganha da capacidade vital que ele tem, quanto que ele pode ganhar ainda mais. Então, quanto que de recuo elástico, aumento de complacência a gente pode ganhar nesse paciente. E essa CIM é bem importante, porque quanto mais ele insufla o ar e mais ele enche, mais ele tem força de tosse, né? Mais ele faz o fluxo. Então, assim, todo mundo, para gerar um fluxo de ar e mobilizar a secreção, a gente precisa inspirar muito forte. Então, para tossir, a gente não tosse assim,
Não, a gente tosse, né? Então, assim, a gente precisa inspirar. E aí, no caso do paciente neuromuscular, ele não tem essa força. Então, a gente precisa saber o quanto de força que ele pode ganhar numa técnica e a gente estimar mais ou menos o quanto de terapia, o que a gente pode fazer, até inclusive quando ele acaba tendo alguma infecção ou outra, a força de tosse ela piora. Em relação ao pico de fluxo de tosse, então, que eu já expliquei, por isso que é tão importante a gente avaliar a tosse, porque aí a gente sabe aonde que o paciente tem força, se ele precisa de assistência mecânica, se ele precisa de assistência manual, se ele precisa ser aspirado. Então, se a gente sabe qual que é o nível de força de tosse que ele tem, a gente sabe como que a gente vai abordar no caso dele ter alguma infecção pulmonar. A PI Max e a PE Max, que a gente avalia como um manovacômetro, então a gente avalia a força muscular. Ela é muito controversa no mundo aí das neuromusculares, a gente discute muito o uso da PI e PE também. A oximetria noturna, então a gente usa essas crianças, às vezes quando a gente pede a polissonografia, muitas vezes a gente não consegue fazer no laboratório, pelo acesso ou pela dificuldade mesmo da criança dormir num laboratório, num ambiente que não é dele. E aí a gente não consegue pegar uma avaliação boa do sono, que é o sono real dele. Então, às vezes, na literatura e nos consensos, nós temos otimizado mais a oximetria noturna, como vocês viram na apresentação passada do Dr. Gustavo, que a saturação é o índice que mais prevê o quanto que ele está usando de BiPAP ou não. Então, assim, e que o gás carbônico não é um parâmetro tão ideal. Então, a gente acaba utilizando a oximetria noturna, porque ela é fácil, é portátil, o paciente pode levar em casa, e depois ele grava toda a memória da saturação noturna e a gente consegue ver se ele tem algum distúrbio ou não. E se a gente quiser investigar melhor, aí sim a gente faz uma polissonografia. Então, a priori, a gente otimiza e trabalha com oximetria noturna, que é mais fácil. E também é fiel também nos resultados. A gente avalia também os sintomas de hipoventilação pulmonar, que foi aqueles sintomas que o Dr. Gustavo mencionou, né, que despertares frequentes, cefaleias matinais, cansaço durante o dia, vai mal na escola, dorme, fica muito sonolento, a desnutrição. Então, tem vários sintomas de hipoventilação durante o dia que você consegue observar na avaliação. Medidas de gás carbônico, né, a gente faz, então, também a medida de CO2 exalado. E aqui, passando bem rapidamente, que acho que já foi falado, na avaliação do sono, então a gente faz a avaliação do sono junto com a equipe, dando importância a todos os sintomas que eu acabei de falar, e uma oximetria noturna simples, ou, no caso, uma polissonografia. Aqui, só exemplificando os aparelhos que existem aí no mercado, então existem oxímetros hoje que fazem esses laudos de oximetria noturna, então ele faz a gravação, esse aqui tem gravação, esse aqui é um capnógrafo, esse também grava a oximetria noturna, esse de dedo não grava, então é uma avaliação só pontual de oxímetro, e hoje tem esses de relógio, né, o paciente dorme no pulso e faz a oximetria noturna. Então tem vários aí no mercado. Outra coisa que a gente pode fazer também é um estudo do sono através de um equipamento portátil, né, então esse aqui é um polissonígrafo portátil, que você pode também mandar em casa para o paciente coloca, põe no nariz o catéter, põe o oxímetro e ele também faz a gravação. Tá? Hoje a tecnologia ela é bem avançada, né? Então dá para ter esse recurso também. Quais os objetivos, então, do tratamento da fisioterapia respiratória? Manutenção da complacência pulmonar e da caixa torácica, auxílio da musculatura inspiratória, e o auxílio da musculatura expiratória. Então, o objetivo do nosso tratamento são esses 3 pontos, e aí eu vou discutir cada ponto. Para a manutenção da complacência pulmonar e da caixa torácica, nós trabalhamos com incentivadores a volume, a gente não trabalha a fluxo, então respiram aquelas 3 bolinhas, é o único recurso que a gente tem, né? Na realidade a gente tem. E eu acho que se tem, então ok. Mas o ideal é ter um incentivador a volume. Por quê? Porque esses pacientes, o Respiron normalmente é um equipamento para vias aéreas, para obstrutivos, para bronquite, para asma.
Pós-cirúrgico também, mas assim, o incentivador a volume é que vai trabalhar mais volume. Então, os pacientes de doenças neuromusculares, eles precisam trabalhar volume e não tanto fluxo. Então, a gente trabalha volume, por isso que eu acabo indicando, se for possível, um incentivador a volume, que é o Voldyne ou o DHD. As técnicas de fisioterapia respiratória convencional, nada contraindicado, então manobras de expansão pulmonar, estimulação, tóraco-abdominal, isso tudo pode trabalhar. Tem ressalvas de trabalhar técnicas de higiene brônquica, como por exemplo a tapotagem. Assim, com paciente com osteoporose a gente evita um pouquinho. E tem que ver também o benefício da técnica, também a necessidade nesse momento. A fisioterapia aquática, então a gente trabalha muito em parceria com a terapia aquática, então a terapia aquática trabalha super bem nessas crianças, nessa fase, a respiração, o controle inspiratório, o controle expiratório, a resistência da água, então tudo isso acaba trabalhando de uma forma mais efetiva e lúdica nessa fase do que eu colocar as crianças para fazer fisioterapia respiratória, ele é um pouco assim mais chatinho, mas a gente consegue. A técnica de empilhamento de ar, então essa técnica que tanto o Dr. Gustavo também falou, que chama em inglês, assim, a gente chama de técnica de air stacking, que pode ser tanto quanto passivo como ativo, então assim, é uma técnica de empilhar o ar, que pode ser empilhado tanto como a glossofaríngea, quanto com ambu, cough assist e ventilador. Então você pode dar pressões positivas em 3 tempos e o paciente empilhar, ou você pode jogar o ambu, né, insuflar com o ambu também. Então, essa técnica é a técnica convencional, onde a gente usa mais, e que é a mais efetiva para essas crianças, porque você insufla os pacientes de ar, e quanto mais insuflado, mais força de expiração ele tem. Então, a gente trabalha muita complacência, por isso que... E sem medo, porque essas crianças, até não ser contraindicado, não tem nada em parênquima pulmonar. Então, você pode dar volumes de ar, você pode jogar altos volumes e pressões ali, porque o pulmão ele é super mega complacente. Então, você precisa ajudar a musculatura, e para chegar a isso, você precisa dar volumes de ar bem altos, sem medo. Tá? E por que passivo ou ativo? Passivo porque quando é criança ou bebê, no caso das amiotrofias, a gente joga ar passivamente. E quando a criança já compreende melhor a técnica, a gente faz ativo. Então, ele puxa o ar, a gente fala puxa o ar segura e puxa o ar segura. Então, ele consegue sincronizar com a voz do terapeuta. Agora, quando é criança, como ele não consegue puxar o ar e segurar, depois puxar mais um pouquinho de ar e mais um pouquinho de ar, então a gente joga o ar passivamente para ver se insufla, né? Então, é essa a diferença do empilhamento passivo ou ativo. Outra técnica é a respiração glossofaríngea, que é a técnica do sapo. Então, é uma técnica que depois eu vou explicar melhor a história dele. Então, aqui exemplificando, então, incentivadores a volume. É lógico que eu sei que aqui no Brasil, assim, a gente tem o uso do Respiron. Se não tem outro recurso, eu acho que ajuda, tá? Então, assim, não tem contraindicação, mas não é o ideal. Eu, pelo menos, não recomendaria. Na fisioterapia aquática, a técnica do air stack, então aqui no caso a gente está usando o ambu para fazer, né, com a máscara. Você pode também fazer o empilhamento de ar não só com a máscara, mas pode fazer com bucal. Então o paciente coloca só no bucal e faz o empilhamento. E a respiração glossofaríngea. Então, no caso, qual que é a história, né? Assim, qual que é a teoria, né? Essa respiração é muito utilizada com mergulhadores. Então, os mergulhadores, eles fazem goles de ar para ele conseguir ficar mais tempo no mergulho, né? Mais tempo em apneia. E a glosso, na verdade, é uma respiração que quando a gente perde toda a função respiratória, inclusive diafragmática, a gente vai cair na respiração do sapo, porque de alguma maneira a gente vai tentar sobreviver. Então aí a gente vai fazer essa respiração. Então se eu cortar todos os nervos e todas essas tudo da respiratória, de alguma maneira a gente vai sobreviver, porque a gente vai fazer o sapo. Então, para a gente saber fazer a técnica, a gente tem que chegar a esse ponto. Mas, assim, é mais ou menos nesse ponto. É a respiração final, onde todas as funções respiratórias já estão comprometidas, a gente cai na respiração glossofaríngea.
E a técnica da Glosso, ela é de empilhamento de ar também, e ela faz um exercício muito legal, porque a gente trabalha, é interessante trabalhar muito com a fono, porque aí a fono consegue trabalhar também essa parte, né, da laringe, da faringe, e o paciente tem que saber controlar a glote, fecha a glote, engole ar, então não é uma técnica muito fácil de fazer, mas tem gente que sabe fazer e consegue fazer. Então eu queria que se pudesse clicar no vídeo da moça aqui, ó, ela está fazendo uma glosso, na verdade ela tem pode pôr aqui, isso, vamos ver se funciona. Então ela joga o pálato e ela vai engolindo ar, e vai engolindo ar, vai engolindo ar, e ela solta. Ela consegue insuflar, né? Ela consegue chegar à capacidade. Consegue entrar no link para mim também? Vamos ver se eu consigo entrar no link. Isso. Aí você aperta no videozinho ali, ó. Direita aqui no... Isso, esse aí. Vamos ver se consegue carregar mais rapidinho. Essa também é uma outra, é uma terapeuta, né, que acho que é da Austrália, se eu não me engano. Ela está fazendo também a técnica, mostrando a técnica da glossofaringe, então ela trabalha bastante essa região, ela abre bem a boca, ele engole o ar e vai engolindo, e vai engolindo, e vai insuflando. Então é a técnica do sapo. E esse é muito difícil, então assim, é difícil a gente treinar as crianças e os pacientes, e o paciente também, então tem que ter muito treino. E é legal trabalhar com a fono, né? Porque aí a fono vai vendo e a gente vai trabalhando junto. Mas, ó, ela faz os goles de ar e ela vai jogando e vai insuflando. Os nadadores, os mergulhadores de apneia, tudo, eles fazem essa técnica, então eles engolem para ficar mais tempo dentro da água. Então é bem interessante a técnica. Obrigada, pode voltar. Obrigada. Agora, a gente discutiu todo o auxílio da musculatura inspiratória, então tudo que é de ins e de insuflação. Agora, o que a gente faz para a musculatura expiratória? Para a musculatura expiratória, então, a musculatura expiratória dos pacientes, ele não desenvolve o fluxo adequado para a expulsão das secreções. Então, a expiratória, a gente trabalha muito relacionado à defesa, à tosse e à secreção. E aí, o pico de fluxo de tosse que a gente mede, quando é menor que 160 litros por minuto, os pacientes eles necessitam de auxílio para viabilizar a mobilidade da secreção. Então, um valor de pico de fluxo de tosse menor que 160 litros é necessário ou uma aspiração, ou um cough assist, uma técnica mecânica. Então, você sabe que se o paciente tem menor que 160 litros, é uma tosse ineficaz. Então, com certeza, se ele tiver alguma infecção, porque 160 é quando ele está bem. Quando ele tem uma infecção, o pico de fluxo de tosse piora. Então, com certeza, ele vai precisar de algum auxílio. Agora, para aqueles que têm pico de fluxo de tosse menor que 270 litros, é o que ele está falando, pode até cair para os limites críticos de 160. Mas o que tiver entre 160 e 270 é uma tosse pouco eficaz. Então, tosse pouco eficaz, você pode fazer ou um ambu, uma técnica um pouquinho mais leve, só uma ajuda inspiratória para ver se ele consegue tossir e mobilizar a secreção. Agora, quando é abaixo de 160, você tem que auxiliá-lo. Daí precisa de um auxílio mecânico ou aspiração, outras técnicas, né? E tem também, o que você pode fazer é a medida do pico de fluxo de tosse assistida, que é junto com o air stacking, mais a prensa abdominal ou torácica. Então, se você conseguir fazer, que é bem difícil, empilhar o paciente de ar, então ele vai encher, e na hora que ele tossir, você fazer a prensa abdominal ou a prensa torácica, o fluxo de tosse aumenta mais ainda. Então, tem estudos clínicos de poucos pacientes, mas comparativos, onde a técnica de empilhamento mais as prensas abdominais ou torácicas, ela consegue efetivar mais a mobilização da secreção. Então, aí a criança consegue mobilizar mais a secreção, você não precisa, muitas vezes, aspirar. Então, os tipos de auxílio, então, pode ser manual através do empilhamento ou um auxílio expiratório através do mecânico, através de um aparelho como o Cough Assist, né? Que no caso no Brasil só tem o Cough Assist.
Então, técnicas de empilhamento de ar manual. Você pode fazer, então, air stack, então, repetindo novamente pelo AMBU. E você também pode fazer por aparelhos. Então, você pode usar respiradores. O BiPAP é mais difícil de fazer, mas o Trilogy você consegue usar. Você coloca em parâmetros volumétricos e você consegue fazer o empilhamento de ar. Então, se o paciente puxa o ar através do aparelho, com pressões positivas e empilha. Ou, se não, você pode usar o Coffee Assist só na fase inspiratória e no manual e na modalidade manual, e fazer com que ele empilhe o ar jogando pressões positivas para ele. Então, tem diversas maneiras de fazer. Prensa abdominal e torácica, como eu já falei, então é um auxílio manual à tosse. Tá? Ele até triplica, então, o fluxo da tosse. Então, quando você faz a insuflação e você, na hora que ele tosse, você dá um apoio abdominal e torácico, ele consegue triplicar mais o fluxo da tosse e eliminar a tosse também através de uma tosse mais eficaz. Então, uma tosse pouco eficaz pode virar uma tosse eficaz, né? Ou uma tosse ineficaz, talvez pode virar uma pouco eficaz. E aí você complementa a terapia. Então, aí você consegue manejar mais ou menos essa força. Aqui é uma das terapeutas aqui fazendo a prensa abdominal no paciente, e o paciente está querendo expelir o catarro. Ou ela faz pela frente, ou ela pode fazer aqui, ó, atrás, tá? E abraçando o paciente, fazendo a prensa, o paciente vai expelir a secreção. Outra coisa é os auxílios mecânicos à tosse. Então, tudo aquilo é manual, a gente faz com AMBU e faz à mão. E aqui é o mecânico à tosse, que são equipamentos que são utilizados. Aqui no Brasil, a gente só tem o Coffee Assist. O Coffee Assist, ele é produzido, não faço propaganda para a empresa, mas a história dele é que é da Emerson, que foi desenvolvido, e aí a Respironics comprou, e a Respironics foi comprada pela Philips. Então, agora quem faz a venda do Coffee Assist é a Philips, e é o único que é registrado pela Anvisa, né, que tem um registro do equipamento. Os outros são europeus. Esse aqui eu acho que é o Pegaso da Itália, e esse aqui é da Inglaterra, e esse aqui eu acho que é da Bélgica. A única coisa é que esse da Itália teve uns estudos comparativos entre Coffee Assist. Então, esses aparelhos mecânicos à tosse, eles fazem a pressão positiva e pressão negativa. E a pressão negativa parece um desentupidor de pia. Então, ele faz negativa de 45 até 60 milímetros de Hg, né, de mercúrio, e ele faz uma pressão que parece que puxa mesmo, né, não invasivamente. E aí consegue mobilizar essa secreção. Aqui você pode parametrizar tempo inspiratório, tempo expiratório e pressões. E normalmente a gente chega a pressões altas no Coffee Assist, a gente faz 45, 50, porque senão não mobiliza a secreção. Então, se você vê que o paciente tosse com Coffee Assist, mas não soltou o catarro, você aumenta mais a pressão e vê ela até tossir e mobilizar. E é esse que é o objetivo do aparelho. No Brasil só tem ele é pesado. Infelizmente, como o Dr. Gustavo falou, que a portaria ainda não contempla o uso do Coffee Assist, e ele é super importante na fase de infecção pulmonar. Então, você não precisa ficar com ele todos os dias. É lógico que paciente que tem, eu acho que é interessante, porque consegue fazer, fora das infecções, fazer o exercício também com Coffee Assist, mas se não tiver, pode ter só por período da infecção. Então, se o paciente está muito secretivo, muito catarro, e aumentou muitas frequências de aspiração, aumentou o tempo e a frequência de aspiração, você pode usar o Coffee Assist, porque aí vai melhorar muito, você não vai precisar aspirar muitas vezes. Ele mobiliza bem. Os estudos comparativos entre os equipamentos de tosse mostraram que o Pegaso, ele aumenta um pouco a pressão inspiratória, então pode ter o risco de ter barotrauma, mas os outros não teve ocorrências de pneumotórax, o pneumotórax. Outro ponto aqui, que tem um desenho aqui no meio, que na verdade ele é um equipamento assim que aparentemente você vê, você fala assim, nossa, é uma coisa antiga, porque quem faz fisioterapia respiratória, quem trabalha em respiratória, fala, nossa, parece um pedaço do Bird Mark VII. Na verdade, é um pedaço do grupo do Bird Mark VII. Então, o senhor lá que há muitos anos atrás desenvolveu esse equipamento, do grupo do Bird, né?
ele desenvolveu também esse equipamento que chama IPPV, que é um equipamento de alta frequência. Então, chama ventilação pulmonar intrapercussiva, na verdade. E o princípio é o princípio da alta frequência. Então, esse aqui você coloca na boca do paciente, aqui entra uma inalação com soro fisiológico ou com algum broncodilatador, se for necessário. E aí, é como se fosse uma inalação, só que tem uma válvula onde ele faz uma alta frequência. Então, quando o paciente inala, ele faz aí essa frequência alta e essas pressões pequenas, elas deslocam, né, ao decorrer das vias aéreas e consegue trazer a secreção. Então, é bem interessante trabalhar. Aqui no Brasil, infelizmente, não tem o registro da Anvisa, mas eu já consegui trabalhar, inclusive nos centros da Europa, em Bruxelas, eles trabalham muito com a ventilação intrapulmonar percussiva para mobilização de secreções periféricas, então de secreções de vias aéreas distais e pequenas, com o IPPV, e depois termina com o Cough Assist, porque o Cough Assist, ele mobiliza secreções de vias aéreas mais altas, e as periféricas não. Então, você pode trabalhar associado o IPPV com Cough Assist. Esse é o mundo ideal da fisioterapia respiratória e da higiene brônquica. Pode clicar para mim, por favor? Esse é o princípio do Cough Assist. Então, o Cough Assist pode ser tanto por bucal quanto por máscara. Você faz a insuflação, então o Cough Assist joga uma pressão inspiratória, aqui o paciente está cheio de secreção, e aí faz uma com uma pressão negativa. Então, é como se fosse puxar a secreção e a secreção mobiliza. Então, esse é o princípio do Cough Assist, é insuflar e depois desinsuflar com pressões negativas e puxando a secreção. Tá? E assim vai higienizando o pulmão deles ali. Pode tocar aqui? Pronto. Para auxílio da musculatura, então eu falei do auxílio da musculatura expiratória e aí para o auxílio da musculatura inspiratória é a ventilação por pressão positiva ou por pressão negativa. Então, assim, antigamente a gente usava, né, bem antigo, mas ainda tem pacientes que usam ventilação por pressão negativa na história da poliomielite, né? E aqui, que é o que mais a gente utiliza na nossa vida, aqui, que é o BiPAP ou o VPAP. Então, tem diversas marcas que utilizam a ventilação por pressão positiva binível. Tá? Nesses pacientes neuromusculares, a gente precisa de um auxílio inspiratório, então a gente tem que trabalhar com 2 níveis de pressão. Então, às vezes, vem prescrições com 1 nível de pressão, mas não dá, porque o paciente é neuromuscular, ele não tem força inspiratória. Então, usar CPAP como paciente que parece que tem apneia obstrutiva do sono não vai dar certo. Então, a gente precisa trabalhar esses pacientes com 2 níveis de pressão. Tá? Quando usar? Quando tem os sinais e os sintomas, a avaliação, né, como do Instituto do Sono, oximetria noturna e níveis de gás carbônicos alterados. Os benefícios são qualidade de vida, aumento da sobrevida e diminuição das complicações. Então, o paciente tem qualidade de vida, o sono melhora, então ele tem um desempenho melhor durante o dia. Se ele está mal ventilado durante a noite, o desempenho cai. E gasta mais energia também. Então, aqui já vou mostrando um pouco a parte prática, algumas demonstrações de alguns equipamentos. Então, esse aqui é o BiPAP, esse é o Synchrony 2, que é o novo, esse é o VPAP, e esse é um aparelho novo que é o Stellar. O Stellar é uma nova modalidade que chegou já faz muito tempo, mas aqui no Brasil acabou de ser registrado, e ele é uma ventilação alveolar. E aí está começando o uso aí nos pacientes neuromusculares ainda. Bom, aí os tipos de interfaces, eu acho que o Dr. Gustavo já mencionou, que são assim, cada paciente tem um nariz diferente, uma conformação de face diferente, então a gente tenta o máximo possível adaptar a melhor máscara para ele, né? Tem pacientes que têm um tipo de máscara durante a noite e outro durante o dia. Tem pacientes que preferem ter máscaras nasais, pillow, outros gostam de mais faciais. Então, a gente tenta adaptar a máscara de acordo com o paciente. Lembrando sempre, para evitar
escaras nasais, escaras faciais, né, por conta do atrito. Então, assim, a fisioterapia respiratória junto com toda a equipe trabalha essa parte de adaptação da máscara, que não é muito fácil, ela é bem demorada, e tem que ter um bom suporte de máscaras e opções para os pacientes, porque esses pacientes eles usam por vida toda. Então, ter uma boa máscara é o sucesso da ventilação não invasiva. Então, você não tem o sucesso da não invasiva sem você não ter uma boa máscara. Então, assim, o paciente não se adapta. Não se adapta por quê? Então, precisa saber melhor. É a máscara? É a modalidade? Então, assim, a ventilação não invasiva ela é muito difícil de trabalhar, né? Precisa de uma equipe e a fisioterapia respiratória tem que estar muito em cima para conseguir ter o sucesso da não invasiva. Senão, a gente não consegue, o paciente evolui para uma tráqueo. Aqui nesse caso, o paciente está fazendo a ventilação, a modalidade a volume, então é um paciente mais grave, e a gente conseguiu colocar ele a volume numa peça bucal. E aí, os equipamentos que fazem a volume podem ser vários, de várias marcas. Hoje no mercado existem muitas, infelizmente na portaria não tem aprovado a ventilação volumétrica, e hoje as crianças estão vivendo mais, as pessoas, né, os pacientes estão vivendo mais, e há necessidade de mudar de modalidade, né? Hoje eles, uma vez que eles não conseguem mais ficar adaptados ao BiPAP, que é a pressão, a gente precisa mudar para uma modalidade mais intensiva, que é a volumétrica, né? Porque a doença ela progrediu e a fraqueza aumentou. Então, a ventilação pressórica não consegue mais segurar essa fraqueza. Então, a gente tem que jogar altos volumes de ar justamente para manter a troca da ventilação, né? A troca de oxigênio e gás carbônico adequada. No caso de emergências, também a gente acaba orientando os pacientes, que são sintomas convencionais, então sintomas de insuficiência respiratória, descorado, taquidispneia, cianose, falta de ar, aí você precisa procurar, então, um pronto-socorro mais próximo, né, e avisar a equipe e o médico responsável, isso é muito importante. No caso de engasgos, até assim, eu prefiro que, quando a pessoa não saiba fazer, é melhor ter alguém mais específico ou chamar uma emergência, tá? Então, essa aqui mais é uma manobra mais específica para profissionais da saúde, mas normalmente eu prefiro que chamem. O que não deve ser realizado nesses pacientes, as altas concentrações de oxigênio puro, deixa eu pôr todos aqui. As altas concentrações de oxigênio puro, ela não é recomendada, porque os pacientes neuromusculares, eles têm um mecanismo um pouco diferente em relação a gás carbônico e oxigênio. Então, se você suplementar oxigênio num neuromuscular, ele acaba fazendo uma parada respiratória. Então, isso acaba acionando um drive respiratório diferente e alterado nas doenças neuromusculares. Então, os pacientes, normalmente, lógico, se tiver uma pneumonia, asma, bronquite, é lógico que às vezes alterações de vias aéreas e tem alterações de trocas de difusão, precisa de oxigênio suplementar. Mas, lembrando que eles são neuromusculares, então pode ser falência da bomba respiratória. E falência da bomba, a gente precisa da pressão e volume de ar. Então, se o paciente está ventilado, tanto a volume quanto a pressão, e você suplementar oxigênio, tudo bem. Agora, você só dá oxigênio porque dessaturou, pode ser que a causa da dessaturação não seja por conta de parênquima pulmonar, pode ser que é mecânica. Então, se desaturou por conta de mecânica, né, de restrição pulmonar, você ventila. E aí pode ser que se você só ventilar e dar pressões, você pode aumentar a oxigenação sem precisar suplementar oxigênio. Então, depende de caso a caso. Mas é bem discutível o uso do oxigênio, porque o organismo ele detecta que tem oxigênio suficiente e acaba interpretando que que não precisa mais trabalhar. E aí a criança faz uma parada respiratória e a gente não sabe por quê. Então, pode ser que altas concentrações não seja ideal. Então, a gente não recomenda. Treinamento muscular. É muito discutível, porque para que você vai fazer um treinamento muscular? Uma criança que tem uma doença neuromuscular degenerativa, então qual que é o ganho que você vai dar? Então, todos os trabalhos são bem controversos, hoje na literatura é muito discutível, e eu não prefiro fazer, porque eu tenho outras coisas melhores e objetivos diferentes para fazer. Ignorar sintoma, febre, tosse, catarro,
E ventilação não invasiva do tipo CPAP, no caso, a gente não recomenda, né? Já expliquei anteriormente. E o teste convencional para desmame do tubo. Então, pacientes distrofia muscular que foi entubado, a gente tem um outro processo de desmame. Porque é lógico que esses pacientes têm uma fraqueza muscular já. Então, num teste convencional de desmame, tubo T, ele vai falhar. Né, vai falhar, não tem como. Então, assim, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a transição de uma intubação invasiva, né, de uma ventilação invasiva para uma ventilação não invasiva. Então, por que não a gente desmamar na ventilação não invasiva? Então, estuba, põe na não invasiva, né, estabilizou, estuba, põe na não invasiva e continua o tratamento na não invasiva. Vai ficar 24 horas na não invasiva? Vai ficar no começo. Mas aos pouquinhos a gente consegue trabalhar não invasiva e intercalar períodos de respiração espontânea. Então, o desmame da ventilação é um pouco diferente nesses pacientes. Eu acho que é isso. Tem tanta coisa para eu passar, mas assim, eu queria agradecer mais uma vez vocês. O meu e-mail está aí, eu estou à disposição. E obrigada. Bem, a gente queria agradecer a participação da doutora Adriane e fica aberta a perguntas. Podem fazer direto pelo microfone, como preferirem. Acho que dá sim. Pode falar, dá para ouvir sim. Uhum. Sim, eu uso. Não. Isso. Eu recomendo de acordo também com a família, porque nessa fase a capacidade é normal, assim, praticamente, né? Então não me preocupo muito. Mas eu recomendo, assim, uma vez por dia, 10 séries, é uma coisa mais tranquila, nada que atrapalhe a rotina da criança também. Então, mais ou menos nesse sentido. Uhum. Pode perguntar. Uhum. Isso. Uhum. Você já ouviu o shaker ou o EPAP, num caso desse, teria eficácia ou somente o ambu seria mais indicado? Só o ambu já, porque você dá capacidade inspiratória e você já consegue mobilizar bem. Eu já usei o shaker, pode usar, faz uma inalação e se é uma secreção mais alta e mais fácil, pode tentar. Mas ele vai se cansar um pouco mais, né? Mas pode usar sim, não é contraindicado. E o EPAP também. Às vezes o paciente tem secreção, tem um pouco de atelectasia, então eu trabalho um pouquinho, o EPAP também pode, não tem contraindicação. É só ver para ele não se cansar muito, mas tudo bem. Obrigada. Nada. Tem mais alguém? Bem, então gostaria de agradecer a participação da doutora Adriane e novamente também agradecer a participação do Dr. Gustavo pela qualidade do que foi exposto, que muito nos acrescentou e ensinou. E damos por encerrado essa parte da sessão. E gostaria de agradecer também às idealizadoras, a doutora Maria Bernadette e a Carla, pela qualidade do evento. É a primeira vez que eu estou participando e um evento de excelente qualidade a nível de ensino, tanto na parte cultural do que é apresentado, tanto também no que podemos fazer para a inserção desses pacientes com distrofia muscular de uma sociedade de uma forma normal. Não só pensando na enfermidade, mas nas questões quando eles ficam doentes também. Agradeço a todos. Meu nome é Adriane, sou fisioterapeuta respiratório. Eu agradeço o convite, o evento está sendo excelente. A abordagem da fisioterapia respiratória trabalhando junto com o pneumologista. Apresentei algumas técnicas de fisioterapia respiratória em diferentes fases da doença e o trabalho da ventilação mecânica não invasiva. E eu acho que a fisioterapia respiratória é muito importante nessa fase aí de todo o grupo, toda a organização, as pessoas palestrantes,
presentes, o local, toda a organização, parabéns da ONG DMD Mais Forte, né? Obrigada.